Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. 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 Amém. É o nosso Deus, é o único digno de todo louvor, toda glória, toda honra, toda adoração. O Senhor habita no meio dos louvores. Nosso Deus é maravilhoso e é Ele quem move os nossos corações, como dissemos nos módulos anteriores. É Ele quem coloca em nossos lábios o hino de louvor ao seu nome. E falando sobre hinos, nós temos falado aqui também sobre salmos, sobre o canto congregacional. Eu queria tratar com você um pouquinho mais agora nesse módulo sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Na cultura hebraica, amados, o canto era uma forma assim, especial, essencial de expressão da fé, alegria e reverência a Deus. Os salmos eram cantados no templo, nas sinagogas, em celebrações, sendo uma maneira de ensinar, encorajar e proclamar a grandeza de Deus. A voz humana é um dom de Deus e deve ser usado para glorificá-lo. O ato de cantar é uma forma poderosa de adoração e louvor que une o corpo, a mente, o espírito em devoção e o coração para adorar a Deus. Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais é uma forma de expressar os afetos do coração naquele que é o nosso Deus, digno de toda a adoração. A música, como nós falamos nos módulos anteriores, a música ela permite que nossas emoções e sentimentos sejam direcionados a Deus de maneira sincera e profunda, com entendimento, sabendo que o canto congregacional fortalece a unidade da fé na comunidade. Veja, quando a igreja canta todos a uma voz, ela declara as verdades de Deus e encoraja uns aos outros. A adoração coletiva, através do canto, é um reflexo do céu, onde a igreja se une em harmonia para louvor ao Criador. John Piper já afirma isso. Louvar a Deus através do canto é uma prática que remonta aos tempos bíblicos e continua a ser uma parte vital na adoração cristã. O ato de cantar não é apenas um exercício musical, mas é a expressão da alma na adoração a Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 19. Diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O assunto principal dessa epístola é o plano de Deus de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos eternos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. A epístola, ela não trata especificamente de nenhum problema particular dos leitores, em especial, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. No capítulo 4, Paulo discorre sobre a caminhada da igreja, sobre a comunhão dos santos e a variedade dos dons, e chega então a esse verso. Chega então a orientação do momento devocional, citando salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando Paulo cita salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está aconselhando os seus irmãos a focarem no conteúdo descrito por cada modo musical. Naquelas práticas congregacionais, havia uma instrução teológica contida no canto devocional de cada estilo que deveria ser
aplicado didaticamente. Eu queria salientar que a diversificação da expressão do canto congregacional orientado por Paulo tinha um objetivo didático para facilitar o entendimento das instruções doutrinárias. Paulo sabia que evidenciar o conteúdo através da forma ajudaria na fixação das verdades teológicas doutrinárias. E aqui o pastor Hermes Maia destaca: o mesmo Espírito que nos abençoa nos orienta em nossa adoração, a fim de que ofereçamos a Deus hinos e cânticos espirituais. Os hinos e salmos que são cantados na adoração são músicas espirituais, isto é, elas são músicas do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos falar aqui, rapidamente, queria comentar com você sobre os salmos. O apóstolo evidencia em suas orientações o canto do salmo. Por quê? Porque nas suas cartas pastorais, Paulo tinha uma cristologia muito evidente e falava dos salmos. A John Stott ele aponta que Paulo utilizava os salmos para mostrar a profundidade da condição humana e a necessidade da graça de Deus. A citação desses salmos em diversas passagens escritas por Paulo evidenciava a continuidade da mensagem de Deus desde o Antigo Testamento até a obra redentora de Cristo. Paulo não somente orienta seus irmãos em Éfeso, lá em 5,19, mas também em Colossenses 3,16. Paulo usou os salmos em Romanos, capítulo 3, de 13 a 18. A garganta deles é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Ele fala aqui do Salmo 5,9. Porque não há fidelidade na boca deles, o seu íntimo é todo de perversidade, e a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Aí ele fala aqui do 5,9 e agora o 143. Aguçam a língua como a serpente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Veja como Paulo fala sobre isso. Ele cita aqui diversos salmos que eu citei aqui rapidamente, que estão descritos, estão por trás dos seus ensinos. Os salmos são um lamento individual expressando dor e sofrimento pessoal, clamando por ajuda e justiça divina, exaltando a Deus. Os salmos foram uma parte central da adoração judaica e continuam a desempenhar um papel vital nas primeiras comunidades cristãs. Paulo, em suas cartas, frequentemente fazia referência aos salmos, não apenas para apoiar a sua cristologia, veja, mas também para instruir os crentes na prática da fé. Os salmos são poemas, são cânticos sagrados, são orações encontradas na Bíblia. São hinos dirigidos a Deus, frequentemente expressando louvor, adoração, arrependimento, lamento e súplica. Os salmos foram compostos em diferentes épocas por vários autores, incluindo o rei Davi, Asaf e outros, os filhos de Corá, entre outros. Eles eram usados na adoração do Templo de Jerusalém e continuam a ser uma parte integral no culto judaico e cristão. Historicamente, os salmos têm sido cantados e recitados nas sinagogas e igrejas ao longo dos séculos. Os salmos têm uma estrutura poética, muitas das vezes utilizando paralelismo, que repete em outra linha aquilo que foi dito anteriormente. O salmo tem uma métrica específica e que musicalmente eles eram cantados na língua hebraica, como tipicamente a sua cultura. E eram cantados em uníssonos, muitos deles. Conforme João Calvino destaca, ele diz: os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há emoção que alguém possa sentir que não seja refletido nesse espelho, os salmos. Os salmos tiveram uma atenção importante durante a Reforma Protestante, você já sabe disso. Os salmos na adoração foi profundamente reformado, didaticamente e revitalizado. Um dos projetos mais notáveis foi o Saltério de Genebra. O Saltério de Genebra, os reformadores, Calvino, pegou então os salmos e metrificou e organizou para que pudessem serem cantados com a igreja, na sua língua nativa, lá da própria época, na própria igreja. Os salmos foram trabalhados e pensados nisso, no Saltério de Genebra. Havia um cuidado com relação à musicalidade dos salmos. O Saltério de Genebra foi uma coleção de salmos meticulosamente adaptados para o canto congregacional. Foi pensado nisso. Desenvolvido, como nós falamos, por João Calvino e seus colaboradores. Ele é um exemplo significativo da ênfase encontrada na música de adoração. As adaptações que foram feitas no Saltério de Genebra preservavam a fidelidade do texto bíblico, mas eram ajustadas para a musicalidade e a participação para o canto congregacional. Eles foram adaptados em suas formas métricas, facilitando a criação de melodias simples e acessíveis, que permitia que a congregação cantasse os salmos. Os salmos expressavam a totalidade da experiência humana, como nós falamos.
Calvino, ele via a música baseada no Salmo como uma forma de ensinar a doutrina e moldar a vida espiritual dos fiéis. Mas era preciso que os fiéis cantassem. E o Saltério de Genebra teve uma ampla influência, não apenas na Suíça, mas também em outros países reformados. Ele estabeleceu um modelo para que o canto de salmos na adoração, influenciando práticas litúrgicas nas igrejas reformadas e presbiterianas, fosse exercitado. A adaptação dos salmos para o canto congregacional foi um passo fundamental para a reforma do culto, promovendo uma adoração mais bíblica e participativa. E temos aqui, como falamos, o Saltério de Genebra. Mas Paulo não fala só sobre os salmos, ele fala sobre os hinos. Paulo cita também os hinos. Os hinos no canto congregacional tiveram também sua influência muito forte na cultura musical grega antiga. Os hinos antigos que foram criados eram uma expressão de devoção religiosa e cultural, refletindo a reverência aos deuses e a celebração dos grandes eventos. Veja, a musicalidade e a poesia dos hinos gregos proporcionaram uma base para o desenvolvimento dos hinos cristãos que buscavam uma expressão similar de devoção. Jaroslavios Pelicano, no seu livro, ele fala sobre isso. Os hinos são músicas de adoração, de reverência, que exaltam a Deus. Os hinos eram cantados nas igrejas primitivas e possivelmente incluíam passagens como Filipenses, que exaltam a humildade e a exaltação de Cristo, lá no capítulo 2, verso de 6 a 11. Os hinos surgiram, amados, surgiram como uma forma de ensinar doutrinas cristãs e fortalecer a adoração e a reverência a Deus. Eles foram escritos para serem cantados, naquela época, em uníssono, mas também em harmonia. Um comentarista bíblico, teólogo, Matthews Henry, ele diz: os hinos são expressões de gratidão, adoração, elevando os nossos corações a Deus e nos ajudando a refletir sobre sua majestade e graça. Então nós tivemos aqui os salmos, tivemos os hinos, pela sua construção harmônica, pela sua construção musical, que trazem uma reverência também, e são muito focados na adoração propriamente dita a Deus. Mas Paulo fala dos cânticos espirituais, além dos salmos e dos hinos. Os cânticos aqui são descritos por Paulo, eles descrevem a experiência pessoal dos servos que colocavam em melodias simples a sua adoração, a sua súplica a Deus. Esses cânticos eram parte da vida das comunidades cristãs primitivas e eram usados tanto em reuniões congregacionais quanto em contextos mais informais e também nos formais, na adoração e comunhão. Os cânticos, eles permitiam uma expressão mais livre e pessoal da fé, da experiência de Deus. Os cânticos, eles são caracterizados, e ali a descrição é que eles eram caracterizados pela espontaneidade, pela expressão direta das emoções e experiência do adorador. Vejam que Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, escreveu: os cânticos espirituais nascem da vida diária do cristão, refletindo sua caminhada com Deus e sua dependência do Espírito Santo. Amados, cada forma musical, ela evidencia um conteúdo. Então, quando Paulo falando entre vós com salmos, ele fala da messianidade descrita nos salmos, da orientação bíblica dos salmos para a vida da comunidade. Com hinos que falam, que refletem uma reverência e uma adoração e uma exaltação a Deus, mas fala também dos cânticos espirituais, uma expressão bem informal daqueles que compunham, daqueles que cantavam, falando da sua experiência, da sua adoração, do seu temor, da sua súplica através dos cânticos espirituais também. Portanto, devemos dar uma atenção aos salmos? Sim. Devemos dar uma atenção aos hinos. Nós temos o nosso hinário com muitos hinos, pouco mais de 400 hinos, pouquinho mais. Temos o nosso hinário, hinos que foram revistos, hinos que foram incluídos. Isso é muito importante. Eles têm uma métrica, uma estrutura musical que evidenciam a reverência, a adoração a Deus. Mas não podemos esquecer dos cânticos espirituais, que também nos ajudam no crescimento, na troca de experiência, na adoração, no louvor, na gratidão e na alegria diante de Deus. Então, que possamos ter um coração sensível a isso, colocar em prática no canto congregacional o canto dos salmos, colocar em prática no canto congregacional o canto dos hinos, que é muito importante, colocar em prática os cânticos espirituais, que precisam ser olhados com muito carinho para que possam refletir a orientação bíblica. Que Deus nos abençoe.